Bem, cá estamos nós novamente falando sobre gente perdida em aventuras na natureza. Eu sou o Thiago Almeida, eu sou especialista em balística e psicologia criminal. Este é o Antifrágil, o canal que te deixa mais seguro, mais preparado e mais resiliente. Eu sou um apaixonado por atividades outdoor. Eu gosto de estar o máximo de tempo que eu consigo no mato, na natureza, caçando, pescando, acampando. Há poucos meses atrás, o assunto da internet foi uma turista brasileira que se acidentou em um vulcão na Indonésia, ficou lá e o pessoal falando que o resgate estava sendo negligente, que o governo estava sendo negligente, que tinha que ligar para o Itamaraty, porque o Lula tinha que ligar para o presidente da Indonésia, porque não podia deixar a mulher morrer, porque era um absurdo, que não sei o quê. O que quase ninguém falou é o quão difícil é subir um vulcão de 4.000 metros de altitude e o pior, quão difícil é sobreviver em um ambiente desses. O desfecho desse caso, infelizmente, foi trágico. Nós fizemos vídeo sobre isso. Eu tentei explicar que não tinha resgate possível e algumas semanas depois saiu o resultado da autópsia, mostrando que, na verdade, a menina, infelizmente, faleceu poucas horas depois que ela deslizou ali naquela ribanceira. Ela acabou morrendo de hemorragia interna devido aos traumas da queda que ela sofreu. E na época eu fiz aquele vídeo na esperança de tentar mostrar o que é de verdade estar na natureza. Esse é um canal que fala sobre segurança urbana, mas a gente também pode falar sobre segurança num contexto geral, inclusive em ambientes outdoor. Eu gosto de estar na natureza e o que a gente mais vê quando a gente está passeando numa trilha, em algum acampamento, é a quantidade de pessoas completamente despreparadas, sem equipamento e sem a menor noção do risco que está correndo. E todo mundo que gosta desse tipo de atividade quer de alguma forma ajudar a mudar isso. Pois bem, o assunto da primeira semana de 2026 foi o caso de um casal que resolveu subir o Pico Paraná para assistir o primeiro nascer do sol do ano de 2026. Muito bonito, muito romântico, porém, contudo, no entanto, o Pico Paraná é simplesmente a montanha mais alta do sul do país. Com quase 1.900 metros de altitude, é uma trilha considerada bastante difícil, ela ainda é metade da altitude do vulcão lá da Indonésia. E o que chamou mais atenção nesse caso foi o fato de que, na descida, o rapaz passou mal e a menina simplesmente resolveu descer com outro grupo, deixando o garoto sozinho. Ela quebrou a primeira regra de qualquer atividade outdoor, que é nunca deixar ninguém para trás. E agora a gente sabe que depois de uma jornada incrível de 5 dias sozinho na Mata Atlântica, com chuva, com frio, sem comida, sem água, Roberto Farias Tomás, de 19 anos, conseguiu chegar sozinho a uma usina elétrica e foi resgatado vivo. Bom, eu aqui vou pular fora da questão das fofocas, das intrigas, teorias da conspiração, aí vocês já viram isso em vários outros canais. Aqui a gente vai tentar trazer algum tipo de conhecimento prático. Como nós falamos, o Pico Paraná é uma trilha considerada difícil, são 1.900 metros de altitude, porém é uma trilha bastante conhecida. Os montanhistas brasileiros conhecem muito bem o Pico Paraná, muita gente já subiu no Pico Paraná, é uma trilha que tem uma certa estrutura e as equipes de resgate conhecem muito bem aquela região. E mesmo assim, em 5 dias de busca, ninguém conseguiu localizar o Roberto. E essa é a realidade das atividades na natureza. Se você vai para uma trilha, se você vai para uma cachoeira, por mais simples que seja, e não é o caso do Pico Paraná, o Pico Paraná não é nada simples, mas se você vai para qualquer tipo de ambiente mais comum, mais ordinário, esteja preparado para ficar pelo menos uns 3 dias lá, porque se você se perder, se você se machucar, se você cair numa vala, se você cair num buraco, o resgate vai demorar para chegar. O Roberto, lá do Pico Paraná, parece que era bombeiro civil e também era socorrista, então ele tinha algum preparo prévio, e apesar dele não ter o básico, como água e comida na sua mochila, ele tinha alguns equipamentos que, segundo ele, foram cruciais para garantir a sobrevivência dele. Então, se você vai para atividades outdoor, você precisa levar itens que te cubram pelo menos os 5 Cs da sobrevivência, que são corte, combustão, cantil, cobertura e cordas. Corte, leve pelo menos uma faca e um canivete, tenha redundância. Na parte de combustão, pelo menos um isqueiro e uma isca de fogo, alguma coisa para te auxiliar a fazer uma fogueira. No cantil, pelo menos uma garrafa d'água. Uma garrafa com filtro seria melhor ainda, como é o caso da Stone Water. Na parte de cobertura, aqueles cobertores aluminizados que ficam dobradinhos, bem pequenininho, já é o suficiente para você improvisar um abrigo, uma cobertura. E na parte dos cordames, algum tipo de corda, de amarração. Pode ser paracorde, que é uma corda que aguenta qualquer coisa. E além dos 5 Cs, a gente ainda tem que acrescentar pelo menos 2 lanternas, para você ter redundância, pilhas extras, um kit de primeiros socorros
além de algumas barrinhas de cereal ali, o básico para você poder se manter. Isso tudo é uma mochilinha simples, básica, que você precisa levar para qualquer tipo de atividade outdoor. Eu te garanto que se você tiver esses equipamentos com você e souber minimamente como usá-los, você consegue ficar um bom tempo parado no mesmo lugar onde você se perdeu, sinalizando e esperando o resgate. O caso do Roberto foi um verdadeiro milagre, porque depois de pegar o caminho errado na trilha, escorregar e cair numa ribanceira, ele acabou se afastando da trilha, não conseguindo retornar para a trilha, e aí que ele tomou a decisão de tentar descer o morro sozinho. Ele foi descendo cada vez mais, até que ele chegou a um rio, e aí ele resolveu seguir o rio, ele resolveu entrar no rio e descer correnteza abaixo, e aí ele teve que pular a cachoeira, se bateu nas pedras, perdeu bota, perdeu óculos, e assim ele foi se afastando cada vez mais do local onde os amigos dele o viram pela última vez, o que fez com que o resgate dele ficasse virtualmente impossível. E mesmo depois de quase morrer várias vezes, ele, depois de 5 dias, perdido, sozinho, conseguiu retornar à civilização. Ele encontrou uma usina hidrelétrica lá numa fazenda, e lá ele conseguiu pedir ajuda, conseguiu chamar a polícia, conseguiu chamar as equipes de resgate e foi resgatado vivo direto para o hospital. Mas casos assim não costumam acabar tão bem. Então, mais uma vez aqui a gente orienta, vá para a natureza, viva a natureza, vai fazer trilha, vai fazer cachoeira, vai pescar, vai caçar, mas se prepare antes, condicionamento físico, conhecimento, habilidades e equipamentos, necessariamente nessa ordem. E antes de ir para qualquer atividade outdoor, avise os seus parentes, eles precisam saber aonde você está e quando você pretende voltar. E aqui um conselho para você levar para sua vida. Não faça coisas idiotas, não vá a lugares idiotas e principalmente não ande com gente idiota, porque gente idiota necessariamente vai te levar para lugar idiota para fazer coisa idiota. Então esse foi o vídeo de hoje, eu sou o Thiago Almeida e seja antifrágil você também.